Com efeito, associo-me, desde logo, à manifestação do presidente Brincas, no sentido de que a advocacia tem uma missão cívica. E é disso que trataremos aqui hoje. Exatamente disso. Porque, em processo civil atualmente, há uma disputa crucial. De um lado, é ainda predominante a corrente autoritária, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 1939, passando pelo de 1973 e chegando ao vigente, que pode ser definida por uma inaudita concentração de poderes na mão do órgão judiciário. Essa tendência iniciou em 1895 na Áustria, sob a premissa de que o processo é um instrumento excessivamente dispendioso para o Estado e, portanto, não pode ser coisa das partes. De outro lado, opõe-se ao modelo autoritário aquele que, a falta de melhor palavra para retratá-lo em toda a sua amplitude, podemos chamar de modelo garantista. A premissa é completamente diferente. O processo não é o laboratório do juiz. O processo tem por principal escopo resolver o conflito das partes. E para que a solução desse conflito seja justa e equilibrada, é preciso observar, no curso dos trâmites processuais, determinados direitos fundamentais, o que é incompatível com a concentração de autoridade no órgão judiciário. Não se sabe ainda qual é o desfecho dessa batalha. Já assinalei que a corrente autoritária é predominante. Particularmente, filio-me à corrente garantista. Sou, cada vez mais, um crítico da concentração de poderes da pessoa investida na função judicante. E não sejamos hipócritas, nem isso, porque não é verdadeiramente na pessoa investida na função judicante que esses poderes se concentram, e sim na pessoa que, anonimamente, assessora o órgão judiciário. E, ademais, vejo, nesse ponto, o papel fundamental do advogado ou a sua função cívica, destacada há pouco pelo presidente Brincas. Por quê? No processo civil, estudamos a perspectiva do autor. O que aconteceu na cadeira de Teoria Geral do Processo? Estuda-se a estrutura da petição inicial. Todo o processo, portanto, é dirigido para o estudo daquilo que a doutrina alemã chama de meios de ataque. Sendo certo que o autor dispõe de largo interregno para preparar a sua petição inicial. A rigor, o prazo de prescrição ou o prazo de decadência do direito. Já aí se observa uma simetria que lei processual alguma logrará algum dia suprimir, que é o largo tempo disponível para o autor a preparar o seu ataque e o interstício fixo de 15 dias que tem o réu para preparar a sua defesa. Figure-se um caso em que os fatos reclamem subsídios científicos, técnicos, artísticos ou práticos. O autor terá muito tempo, e se tiver dinheiro,
poderá contratar especialistas, cercando-se das opiniões científicas mais recomendáveis, talvez as únicas naquele ponto, antes de desencadear o seu fulminante ataque contra o réu. Pretendo, então, nesse passo, propor a todos uma troca de perspectiva. Segundo a minha experiência docente, já agora de alguns decênios, não se estuda com nitidez a estrutura da defesa do réu. É do que passaremos a tratar. E, como tantos outros assuntos, é necessário recorrer, mais uma vez, aos fundamentos do processo civil. A saber, forma-se o processo civil por meio da demanda do autor. Essa demanda, aqui chamada de petição inicial, ela é o exercício da ação que corresponde a um direito universal, que é o direito de acesso à justiça. Entregue a demanda ou petição inicial no ofício judicial e aí protocolada, forma-se uma relação jurídica muito particular entre quem toma essa iniciativa, chamado de autor, e o Estado. A data de nascimento dessa relação jurídica, pelo menos do ponto de vista científico, é 1868. E deve-se a um autor alemão chamado Oskar Billhoff. Foi quem, pela primeira vez, identificou o processo como uma relação jurídica. Já há processo tão só com a entrega da petição inicial, como estipula o artigo 312, primeira parte do novo Código de Processo Civil. Em geral, todavia, a relação jurídica se completa pelo chamamento do réu a juízo, através da citação. Por sinal, os diplomas anteriores eram omissos contra a natureza jurídica do processo, o atual não, porque, segundo o artigo 238, o réu é citado para, aspas, integrar a relação processual, fechar aspas. Portanto, o processo é uma relação jurídica. Há uma relação jurídico-processual. Essa estrutura se distingue completamente da aspiração do autor perante o réu. Com efeito, ninguém vai a juízo senão almejando um proveito, uma utilidade, um benefício, um bem da vida, ou, se quiserem, talvez mais tecnicamente, um efeito jurídico perante outra pessoa. Da natureza jurídica do processo, resulta inexorável uma distinção entre dois planos. O plano do processo, os problemas atinentes a essa relação jurídica, dita processual, entre autor, Estado e Estado réu. Também ela, como é óbvio, aliás, essa é a proposição de Oskar Billhoff, também ela, numa linguagem contemporânea, com os seus elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia. E coisa totalmente diferente é essa aspiração do autor perante o réu, que é uma hipótese de trabalho, portanto, as alegações das partes hão de ser tomadas sempre em status accessionis, ou seja, em tese, que forma o conteúdo, o mérito, a lide, a palavra, pouco importa. O que importa é a diferença. Uma coisa é o processo, outra coisa
é o mérito ou objeto litigioso Streitgegenstand. Ora, se tudo isso é verdade, e nada aduzir de particularmente específico nessa matéria, ou contestável, do ponto de vista do entendimento predominante, logo se percebe que o caminho do autor para lograr êxito, para alcançar esse proveito, benefício, utilidade, vantagem ou bem da vida perante o réu, é muito espinhoso. É modesta contrapartida relativamente ao tempo de preparação da demanda. É muito espinhoso porque ele há de vencer duas barreiras. Primeiro, é preciso que sua pretensão seja admissível. Sim, há um juízo de admissibilidade em todo o processo, não só nos recursos. Juízo de admissibilidade esse que se compõe daqueles problemas ou questões relativas ao próprio processo que, por influência da obra de Oscar Billow, que eu cito pela terceira vez, recebe o equívoco, mas consagrado nome de pressupostos processuais. No direito brasileiro, há ainda um par de questões: a legitimidade e o interesse processual, antigamente chamadas de condições da ação, juntamente com a impossibilidade jurídica do pedido, banida, talvez imprópria e precocemente, mas banida, que forma uma categoria à parte, mas se situa no mesmo plano. É preciso, pois, vencer essa primeira barreira para depois o órgão judiciário verificar se a pretensão do autor é procedente ou improcedente. Ou seja, se o autor tem ou não o direito que alega ter e se merece ou não aquele proveito, utilidade, vantagem, benefício ou bem da vida pleiteado na petição inicial. Focalizando esse problema do ponto de vista do réu, é natural que a sua defesa seja atraída para dois alvos concorrentes, mas complementares. E permitam-me aqui, então, invocar uma terminologia com sabores bélicos, porque me parece altamente artificial o chamado princípio da cooperação. A minha experiência profissional como advogado e como magistrado não me permite ter a ilusão de que autor e réu vão cooperar entre si. Isso é de um artificialismo bradante. O que os autores alemães dizem é uma coisa parecida, mas diferente. O que eles dizem é que, no processo, forma-se, pela natureza das coisas, uma comunidade de trabalho. Qual seja, o autor pede, o réu impede, o autor age, o réu reage e o juiz julga. Ou seja, cada sujeito processual desempenha uma determinada função contrastante que culmina com a decisão da causa. É absurdo imaginar que autor e réu hão de praticar atos convergentes no processo civil, porque governarão o seu interesse pela boa-fé. Isso é artificial. Jamais se viu. Creio que jamais se verá. O que há é uma comunidade de trabalho. Cada um no seu lugar, cada qual com o seu papel, e todo esse concerto previamente desenhado culmina com a decisão.
retomemos o fio. Então, é natural que, do ponto de vista do réu, este resolva estruturar a sua defesa em duas linhas. A primeira, enfrentando as questões relativas à admissibilidade da pretensão do autor ou à regularidade do próprio processo. Deixando para um segundo momento, a defesa de mérito. Nem cogito aqui, porque estamos falando da defesa da possibilidade, porém real e existente, de um autêntico contra-ataque, Gegenangriff, dizem os alemães, que é a reconvenção. Aí o réu se torna autor e o antigo autor se torna réu. Fiquemos com a defesa. Pois a primeira barreira, ou o primeiro alvo do réu, é a chamada defesa processual, por sua vez, dividida em duas classes: a defesa dilatória e a defesa peremptória. Com efeito, se examinarmos o artigo 337, que arrola, sem se tratar de números clausos, as matérias englobadas nessa defesa, veremos que o seu efeito varia e, portanto, a respectiva força persuasiva. Se, por exemplo, o réu alega conexão, que é uma palavra cujo sentido parece obscuro, mas é muito simples. Conexão representa um liame qualquer entre dois ou mais processos. Liame do mérito. O acolhimento dessa defesa processual significará apenas que o processo se dilata, as atividades processuais aumentam, porque a causa será remetida a outro juízo. Por isso é chamada de defesa processual dilatória. Mas há outras matérias que têm mais força. Por exemplo, a alegação da pré-existente coisa julgada ou de litispendência. Na verdade, um dos efeitos da litispendência, que é a proibição da renovação da demanda em curso. Se o órgão judiciário acolher essa defesa, então o réu obterá uma vitória tática. Vitória importantíssima, porque conduz à extinção do processo. Em tese, o autor poderá deduzir outra vez a mesma pretensão contra o mesmo réu, segundo o artigo 486, parágrafo 1º do novo Código, desde que emende o vício identificado no primeiro caso, o que talvez não seja possível. Mas, com efeito, isso é da natureza das coisas. Se o mérito não é examinado, não opera a autoridade da coisa julgada, o autor pode renovar a sua pretensão tantas vezes quantas quiser, mas acontece que, se não erradicar o problema identificado, por exemplo, se não desaparecer a litispendência ou proibição da renovação da mesma demanda, vai colher idêntico resultado, idêntico desfecho, tantas vezes quantas propor a mesma ação. Então, esta é a primeira defesa. Uma boa contestação há de considerar que, nessa primeira barreira, determinadas matérias com uma conexão têm menos força, outra, com uma coisa julgada ou a litispendência, mais força. Qual que se coloca em primeiro lugar? É uma questão de sensibilidade.
A meu ver, sempre a barreira mais forte vem na frente. Sempre se coloca na primeira fileira os melhores soldados, as melhores defesas. As tropas menos preparadas, ou adestradas, ou mais fracas, estas ficam na retaguarda. Portanto, a defesa processual peremptória vem antes da defesa processual dilatória. É muito importante frisar que controvérsia sobre os fatos, ou quaest facti, não é exclusiva das questões de mérito. Também aqui, na defesa processual, surgem, em torno dessas questões do processo, como já disse, arroladas sem exaustividade no artigo 337 do Código de Processo Civil, autênticas e promissoras questões de fato. Figurem o caso do autor A mover uma ação contra o réu B, pretendendo cobrar a dívida X, e o réu, preliminarmente, alega que o autor é incapaz. Já aí surge uma questão de fato. Há que ministrar prova, ou se produzir prova, em torno da alegada incapacidade do autor, que afeta a sua própria representação técnica no processo, exatamente o mandato pelo qual se vinculou a determinado advogado. Mas, se esse exemplo pareceu assim um pouco difícil, figurem o caso da coisa julgada, que nada mais é do que um veto à repetição do que já foi decidido no mesmo ou em diferente sentido. Se o réu alega que aquele assunto entre ele e o autor já foi julgado e a sentença transitou, precisará provar a identidade das pretensões à luz dos elementos do artigo 337, parágrafo 2º, clássica teoria dos três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Prova documental. Mas prova. Questão de fato. Portanto, passível de outros meios. O segundo alvo da defesa do réu é o mérito. E aí cumpre distinguir. A defesa pode ser direta ou indireta. Direta é a defesa do mérito da qual o réu impugna a pretensão do autor. Indireta é aquela que, impugnando ou não a pretensão do autor, alega fato novo, que nossa lei processual entende que é fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Examinemos, em primeiro lugar, a defesa de mérito direta. Esta se divide, por sua vez, em duas subespécies. A defesa de mérito direta, impugnação do fato e impugnação do direito. Por sua vez, a impugnação do fato se desdobra em direta ou específica, ou indireta ou nova versão. A contestação de conteúdo mínimo para evitar a revelia precisa impugnar diretamente o fato. Esse é o conteúdo mínimo eficiente da defesa do réu. E condenar e impugnar o fato, segundo o nosso Código,
significa impugnar especificamente, precisamente os fatos narrados na petição inicial. Imaginemos a seguinte hipótese. Eu aqui até preparei um outro exemplo envolvendo o dolo, mas não consigo me livrar do caso mais promissor, que passo a ele. Figurem a hipótese de A pedir a separação de B, porque B, no dia X, foi ao motel Y com C. Como impugnar especificamente essa alegação? Não pode ser por negativa geral. O réu é inocente. O réu jamais foi ao motel X. É preciso, para que a contestação não seja, na expressão portuguesa, rotunda, que os fatos, os pormenores, sejam contestados. Ou seja, não conheço C, não fui com C no motel X, jamais estive no motel X. Vejam que em todos esses casos há um não, anteposto a uma afirmativa contrária à alegação da petição inicial. Mas a impugnação, de fato, pode consistir numa nova versão, ou impugnação de fato indireta. Em sua contestação, o réu diz que, sim, foi com C no motel X no dia Y, mas, como é vendedor de roupas de cama, acompanhou C, que é figurinista de uma indústria, para colher um pedido envolvendo a venda de roupas, lençóis, fronhas e tudo mais que se faça necessário para a rede moteleira. Neste caso, há uma nova versão dos mesmos fatos. Há uma explicação. Na verdade, é o velho e bom álibi do processo penal, com as consequências devidas. Então, há essas duas possibilidades. Notem que ainda não aduzi uma palavra acerca da conjunção da defesa processual dilatória e peremptória, embora tenha ficado subtendido, e da impugnação direta e indireta na defesa de mérito. E a defesa de mérito indireta? A defesa de mérito indireta significa que o réu opõe à pretensão do autor novos fatos, que, por sua natureza, podem extinguir, modificar ou impedir. Assim, por exemplo, as exceções e objeções substanciais, a exceção de prescrição, a objeção de decadência, a objeção de pagamento, a objeção de compensação e assim por diante. A classificação, o arranjo numa da categoria de fato extintivo, modificativo ou impeditivo é de somenos. O que importa é entender que se trata de fato novo. E, como todo fato novo, precisa ser alegado na contestação. Mais uma vez, vem à mente o problema da estrutura. Se eu posso alegar prescrição, o que eu ponho antes? Coisa julgada? Conexão? Ou ponho, desde logo, a prescrição, ou, se for o caso, de uma renovatória de locação, a decadência, como um primeiro tópico da minha petição inicial? Mais uma vez,
não há regra fixa, embora haja uma regra lógica, que nós estamos aqui seguindo, e tudo depende da sensibilidade, eu diria também da força da matéria de defesa arguida. Mas, na defesa de mérito, de nada adiantaria impugnar precisamente o fato, se, ao mesmo tempo, o réu não impugnar a prova documental produzida. É que, no direito brasileiro, desde 1939, quando ocorreu a unificação do processo civil brasileiro, e desapareceu em alguns Estados-membros a vigência do regulamento 737 de 1850, a prova documental precisa ser produzida com os atos postulatórios principais do autor e do réu. Ou seja, com a petição inicial e com a contestação. Ora, a toda evidência é insuficiente, relembrando o meu exemplo, da ação de A contra B, que alega que B foi ao motel X com C, dizer que não foi no motel X, que não conhece C, e, todavia, a petição inicial vem acompanhada com um vídeo. Eu já vi alguns vídeos da internet, sobre esse assunto. Há quem se deu o trabalho de filmar a entrada de motéis. E um vídeo que mostre B entrando no motel X com C. Porque nessa contingência, ainda que não haja revelia, a prova documental produzida, aqui no caso um arquivo de imagens e de sons, ensejará o julgamento antecipado do mérito favoravelmente ao autor. Então, é preciso também, quer a defesa seja direta ou indireta de mérito, atentar para a prova documental. E que prova documental é essa? Ora, basicamente, embora varie o suporte, que pode ser físico ou eletrônico, e o suporte pode variar mesmo. Eu cito, aparentemente, 14 suportes diferentes no meu livro Processo Civil Brasileiro, volume 3º. Mas, basicamente, o suporte é físico ou eletrônico. Por isso, o arquivo de imagens e sons digital é um documento. E o documento pode ser, principalmente, de duas espécies, ou público ou particular. Ocorre que a força ou fé probante varia conforme a espécie do documento. O documento público tem uma fé maior e uma disciplina própria para quebrar a sua eficácia, que é o seguinte: o documento público prova a sua constituição e os fatos que o oficial público, e são 3 espécies de documentos públicos: o administrativo, o notarial e o judicial. E os fatos que o oficial público, o autor do documento público, certifica que se passaram na sua presença. Ou seja, fatos percebidos pelos seus sentidos, em geral, ex oculi ou ex audito, por olhar, por ver ou por ouvir. Mas nada exclui que seja por tatear e por cheirar, por exemplo. Evidentemente que eu nunca vi um documento em que isso fosse certificado. Também não vejo um tabelião, por exemplo, a apalpar alguém para certificar, seja lá o que for. Bem,
Mas voltemos. Ora, se um documento público é produzido com a petição inicial, o réu precisa reagir nada mais, nada menos do que pedindo a declaração da sua falsidade. Porque o artigo 427 declara, caput, declara que só cessa a fé ou força probante do documento se declarada a sua falsidade ideológica ou material. Figure, então, a hipótese de, num documento público, houver um oficial público dito que o réu entregou o preço de uma compra e venda em dinheiro na sua presença. Se, na verdade, o vendedor não recebeu o preço, precisa declarar a falsidade desse documento público se quiser ter alguma possibilidade de êxito da sua pretensão. É menor a força do documento particular. Também ele pode ser material ideologicamente falso. Em tal caso, vai ser necessária a arguição da falsidade. Mas, via de regra, sendo certa a autoria do documento nos termos dos artigos 411, reconhecimento de firma, certificação eletrônica ou inexistência de impugnação à assinatura, no caso de documentos assinados, porque há documentos não assinados também, sendo certa a autoria, então basta dizer que não é verdade, porque só faz presumir a veracidade das declarações de vontade expressas no documento particular. Nem sequer as declarações de ciência usufruem dessa presunção em toda a sua extensão. Mas é preciso impugnar o documento. Se, por exemplo, no já referido caso de A contra B, sob a alegação de que B foi com C no motel X, veio a inicial acompanhada de um documento, de uma camareira, declarando fatos, narrando fatos relevantes para aquela causa, isso é um documento particular, uma prova atípica, chamado depoimento escrito, que é admissível no processo civil e deve ser impugnado, dizendo-se, não é verdade o que diz a camareira D. Sem a impugnação simples, dizer que não é verdade, ou qualificada, arguir a falsidade, a impugnação de fato feita na contestação, a rigor não será eficiente. Não há revelia, há defesa, há conteúdo mínimo, mas, por força da fé do documento público ou particular apresentado, fatalmente haverá o julgamento favorável ao autor. Não poderia terminar sem acrescentar claramente o problema da estrutura. A cada momento em que visualizamos o processo do ângulo do réu e exploramos as suas possibilidades, vimos que há uma certa ordem lógica. Primeiro a defesa processual, depois a defesa de mérito. Primeiro a defesa peremptória, depois a defesa dilatória. Primeiro a impugnação do fato, até para nos garantirmos que não haverá presunção de veracidade. Em seguida, a impugnação de direito. E, por fim, a defesa de mérito indireta, os fatos novos, ou seja, as exceções ou objeções
materiais. O extraordinário é que todo esse material pode ser reunido na mesma peça chamada contestação. Este é um princípio que vem de um autor alemão chamado James Goldschmidt e é chamado princípio da eventualidade. O exemplo de James Goldschmidt, que eu aqui transcrevo, é o seguinte: contestando a pretensão do autor de cobrar quantia objeto de mútuo, o réu alega que não recebeu o dinheiro. Em seguida, o réu alega que pagou. Depois alega que recebeu o dinheiro a título de doação, não de mútuo. E, por fim, alega que recebeu a prescrição. É flagrante que há uma contradição. Não se pode, sem contradição, dizer que não recebeu o dinheiro que pagou. Mas isso é admitido. Chama-se princípio da eventualidade. Esse exemplo é originário de James Goldschmidt, de 1929, depois correu o mundo, é muito citado, sem a indicação correta da fonte. Mais uma vez vem a habilidade e o tirocínio profissional do advogado. Embora naquele prazo exíguo de 15 dias que tem, para preparar os meios de defesa, enquanto o autor dispôs, por assim dizer, do tempo que quis, ele necessitará separar, medir, pesar as defesas mais promissoras e descartar as menos promissoras ou mais fracas. Não há nenhuma contradição entre defesa processual e defesa de mérito. O princípio da eventualidade opera, sim, opera no mérito. É a defesa de mérito, afinal, que aqui retrata essa situação. E, por fim, tudo o que tiver que alegar precisa ser alegado. Princípio da concentração. Mas não foi dito que o advogado tem que saber separar, medir e pesar? Sim, uma verdadeira operação de conta. Mas o princípio da concentração significa apenas que o que eu não aleguei, não posso mais alegar, salvo raríssimas exceções, mas, nesse ponto, convém terminar.